Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Olá, bom dia, uma ótima manhã de sexta-feira para você que acompanha a Jovem Pan. Seja bem-vindo. A partir de agora começa o Jornal da Manhã, segunda edição. A gente segue trazendo para você as principais notícias de hoje. A nossa transmissão com imagens não para aqui no YouTube, no canal Jovem Pan News, e você também nos acompanha pela rede Jovem Pan News, nas afiliadas da Jovem Pan em todo o país. Vamos juntos até às 11h30, trazendo para você os principais destaques. Hoje é sexta-feira, dia 4 de janeiro de 2019. Vamos aos destaques. Jair Bolsonaro quer idade mínima de aposentadoria aos 62 anos para homens e 57 para mulheres. O PSL articula estratégia para evitar que Renan Calheiros volte a presidir o Senado. A Grande Fortaleza tem a segunda noite seguida de ataques a ônibus e prédios públicos e privados. Crise econômica leva Antônio Denário a decretar estado de calamidade financeira em Roraima. Estado de calamidade financeira decretado em Roraima vale por 180 dias e pode ser estendido se necessário. Candidatos se preparam para a segunda fase da FUVEST no domingo. A divulgação do resultado final está prevista para o dia 24 de janeiro. São destaques desta sexta-feira. O Jornal da Manhã, segunda edição, começa agora. E a primeira reunião ministerial do novo governo terminou sem o anúncio de pacote de medidas prometidas pelo governo. Reportagem que vem de Brasília, Luciana Verdolim. Olha, ainda não foi dessa vez o anúncio do pacote daquelas cerca de 50 medidas prometidas aqui pelo novo governo. São as prioridades de cada pasta, metas e propostas para a reforma da Previdência. Nos próximos dias, a expectativa é de que o ministro da Economia, Paulo Guedes, apresente ao presidente Jair Bolsonaro o esboço da reforma. O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, deixa bem claro que a decisão de se mudar a Previdência já foi tomada. O que se discute agora é como fazer. Na próxima terça-feira já está marcada uma nova reunião ministerial, para aí sim cada ministro apresentar os seus planos de trabalho. Nesse primeiro momento, foram anunciadas apenas questões administrativas. O próprio Jair Bolsonaro lembrou da importância do Congresso Nacional para o bom trabalho aqui do Executivo, mas reafirmou o posicionamento de se acabar com as chamadas indicações políticas. Todos sabem aqui, na Constituição nós somos independentes, mas na prática nós precisamos sim do Parlamento brasileiro. E nós tivemos o compromisso também de não aceitar indicações políticas, tanto é que, a não ser o partido do vice, fez coligação conosco, mas não foi discutido esse assunto com o presidente daquele partido, de modo que as indicações foram técnicas. E hoje em dia, em grande parte, não sou eu não, tá? É a presença de vocês que nos tem nos levado a um índice de aceitação muito grande junto à população. E nenhum aqui destoa ou tem destoado daquilo que nós nos comprometemos ao longo da nossa campanha. E, obviamente, nós podemos individualmente ter algum assunto conflitante, nós vamos conversar e chegar no meio termo. Até por conta disso, o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, já avisou que os critérios de ocupação de cargos de segundo e terceiro escalões serão técnicos, respeitando a afinação dos indicados com as ideias do atual governo. As indicações regionais deixarão de ser centralizadas aqui na Casa Civil, que a partir de agora cada ministro é que vai receber e avaliar os nomes. Onyx explicou ainda que foram identificadas movimentações atípicas de nomeações e liberação de recursos para ministérios, agora no apagar das luzes que chamaram a atenção da nova administração. Então foi solicitado que todos os ministros fizessem a revisão, pasta por pasta, quer de eventuais nomeações ou exonerações ou transferências, e também sobre a movimentação financeira dos últimos 30 dias, particularmente dos últimos 15 dias, que pelo alto volume causou estranheza, e nós vamos acompanhar, e o presidente quer um relatório de cada um para ver
para onde foi o dinheiro, por que isso foi feito e se tem suporte para ter sido feito. O governo quer ainda fazer um levantamento dos imóveis que a União tem espalhados pelo país. São cerca de 700 mil no total que demandam um alto custo de manutenção. O presidente quer saber também por que, com tantos imóveis, muitos órgãos continuam em locais alugados. Uma das explicações é que muitos precisam de reforma, por isso acabam sendo deixados de lado. A ideia, segundo o ministro da Casa Civil, é inclusive fazer o levantamento para vender parte da estrutura. A chamada despetização do governo anunciado pela Casa Civil já começou. No Diário Oficial da União já foram anunciadas as primeiras exonerações. O ministro Onyx Lorenzoni nega, no entanto, que seja uma caça às bruxas. Justamente para não ter é que nós exoneramos todos. Simples assim. E o critério primeiro é técnico, competência, e depois vai ser feito uma avaliação e uma análise de quem é que indicou, como é que chegou. A orientação é de que os demais ministérios também adotem a mesma postura. Exonerem todos os indicados, depois os que tiverem a intenção de continuar trabalhando serão avaliados pelas respectivas chefias. De Brasília, Luciana Verdolim. E o presidente Jair Bolsonaro se reúne com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional para conhecer as instalações da secretaria encarregada da proteção do presidente. Reportagem de Levi Guimarães. O presidente Jair Bolsonaro se reuniu com o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, general Augusto Heleno, para conhecer instalações e procedimentos da secretaria que cuida da segurança pessoal dele, com estrutura recém-inaugurada. Após a visita, o ministro do GSI explicou a jornalistas que o objetivo foi mostrar ao presidente que ele está seguro e que há seguranças dispostos até a sacrificar a própria vida em casos extremos. Outro assunto abordado foi a segurança dos filhos de Jair Bolsonaro. O general Augusto Heleno disse que os 3 filhos do presidente que são parlamentares, Eduardo, Carlos e Flávio, não vão ser protegidos pelo GSI, e sim pelas casas legislativas nas quais eles trabalham. Há uma série de procedimentos no interior do Congresso, por exemplo, da própria Câmara Legislativa, no caso é a Assembleia Legislativa do Carlos, né, no Rio de Janeiro, que são exclusivos da segurança da casa. Então, para evitar qualquer choque, qualquer desentendimento, nem é desentendimento, mas qualquer inconveniente, qualquer dúvida, cada uma tem exatamente seu papel definido. O ministro do GSI também foi questionado se a aproximação entre Brasil e Israel poderia trazer riscos à segurança do presidente, devido à relação conturbada entre israelenses e o restante do Oriente Médio. É um pensamento do presidente por enquanto. Isso, se acontecer, vai acontecer com precaução e exatamente mostrando à comunidade árabe que isso não é nenhuma provocação, isso é natural, até porque quem disse que a capital era Jerusalém foram os próprios israelenses. Quer dizer, nós estamos apenas cumprindo uma determinação deles. O general Augusto Heleno também comentou a intenção de maior cooperação entre Brasil, Israel e Estados Unidos na área de inteligência. Capacidades bem desenvolvidas em termos de inteligência, de troca de informações. E isso, a tendência, até pela evolução tecnológica dos equipamentos, é cada vez melhorar mais. Israel tem um grande conhecimento nesse assunto por razões óbvias. Então, a aproximação com Israel, a aproximação com os Estados Unidos, com esses países que têm esses campos do poder muito desenvolvidos, é natural que aconteça. De acordo com o ministro, a transferência da Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, apesar de provável, ainda não está totalmente decidida e nem tem data certa para acontecer. De Brasília, Levi Guimarães.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, defende a necessidade de mudanças na estrutura diplomática brasileira. A afirmação foi dada nesta quinta-feira durante a cerimônia de posse do novo secretário-geral do Itamaraty, o diplomata Otávio Brandelli. De acordo com o chanceler, é preciso reestruturar o órgão para que continue a ser um sustentáculo do país. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse estar convencido de participar da construção de algo novo no Brasil. Otávio, assim como eu, é alguém que ama essa instituição, que ama o Itamaraty e que por isso mesmo sente que precisamos mudar algumas coisas para que ela continue sendo um sustentáculo e uma coluna inabalável desse edifício que nós estamos construindo no Brasil. Nessa nossa política externa que pretendemos implementar, devemos ter essa mentalidade de que estamos construindo algo e não simplesmente administrando. Ao discursar, o secretário-geral Otávio Brandelli também comentou a necessidade de mudanças. Ele assegurou que não vai se apegar à defesa da tradição como forma de dificultar as inovações que a pasta precisa. Eu jamais interpretarei a defesa da tradição como um apego cego ao passado e tampouco como uma justificativa vã para o imobilismo diante de nossos desafios urgentes. O povo brasileiro falou nas urnas e quer mudanças, e eu dedicarei todo o esforço para promover e implementar essas mudanças conforme as orientações do presidente Bolsonaro e de Vossa Excelência. Como secretário-geral, Brandelli será o principal assessor do chanceler e também o responsável por parte das questões administrativas. O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, viaja ainda hoje para o Peru, onde participa da reunião do Grupo de Lima para debater a crise na Venezuela. E a ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, diz que não se arrepende da frase polêmica sobre azul e rosa e diz que nenhum direito adquirido será retirado. Reportagem de Natasha Mazaro. Ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, Damares Alves, argumenta que fez uma metáfora contra a ideologia de gênero ao afirmar que menino veste azul e menina veste rosa. A declaração foi dada após a repercussão do vídeo em que ela aparece afirmando que o Brasil vive uma nova era. Na justificativa, a ministra, no entanto, disse que meninos e meninas podem vestir azul, rosa, colorido, enfim, da forma que se sentirem melhores. O vídeo com a fala da ministra ganhou as redes sociais nesta quinta-feira e chegou a ser o assunto mais comentado no Twitter. De acordo com a assessoria de imprensa, ele foi gravado após a cerimônia de posse. A ministra estava com um grupo de apoiadores em uma sala do ministério e pediu a atenção dos convidados. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. A advogada e pastora evangélica assumiu o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos na quarta-feira. No discurso de posse, a ministra afirmou que pretende acabar com o abuso da doutrinação ideológica de crianças e adolescentes no Brasil e que a revolução está apenas começando. Damares Alves ainda ressaltou que o Estado é laico, mas que ela é terrivelmente cristã. Agora são 10h16, falando do noticiário internacional, o presidente americano Donald Trump voltou a defender a importância do muro na fronteira com o México. Informação do repórter Afonso Marangoni. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento nesta quinta-feira, no qual voltou a ressaltar a necessidade da construção de um muro na fronteira com o México. Acompanhado por membros do Sindicato da Patrulha Fronteiriça, o republicano disse ser preciso proteger a fronteira, por exemplo, das drogas que chegam ao país. A declaração ocorreu horas após o início da nova legislatura no Congresso dos Estados Unidos. Agora, o controle da Câmara dos Representantes está nas mãos dos democratas, que são oposição ao governo e se negam a liberar todo o recurso solicitado pelo presidente para a construção do muro. Trump quer 5 bilhões de dólares para a obra, mas os democratas propõem apenas 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Enquanto não há um acerto entre o executivo e o legislativo, o governo dos Estados Unidos enfrenta uma paralisação parcial que já dura 14 dias. Uma nova rodada de negociações entre os congressistas e Trump está marcada para esta sexta-feira. O muro é uma das principais promessas feitas feitas na campanha pelo republicano em 2016. 10h17
E ainda sobre esse assunto, a nova maioria democrata da Câmara de Representantes aprovou 2 medidas para desbloquear o orçamento federal que paralisa o governo americano. A iniciativa não conta com o apoio do presidente Donald Trump, que continua exigindo dinheiro para a construção do muro na fronteira com o México. Com uma votação de 239 a 192, a Câmara aprovou uma lei de financiamento que permite liberar fundos temporariamente para o Departamento de Segurança Interna até o dia 8 de fevereiro, dando tempo para se chegar a um acordo sobre a questão da imigração. Outra medida prevê recursos para 6 agências federais que estão paralisadas desde 22 de dezembro, que foi aprovada com uma votação de 241 a 190. Cerca de 800 mil servidores federais são afetados pelo bloqueio. Porém, o Senado, que é controlado pelo Partido Republicano de Trump, deve barrar a iniciativa, pois ela não prevê a verba de 5 bilhões de dólares para a construção do muro. E o governo brasileiro prevê investimentos de até 7 bilhões de reais em portos e aeroportos no país. Daniel Lian. A presidência da República espera investimentos de até 7 bilhões de reais nas concessões de portos e aeroportos do país. No fim do ano passado, a Agência Nacional de Aviação Civil aprovou a concorrência para 12 terminais nas regiões Nordeste, Centro-Oeste e Sudeste e que deverão ser leiloados em março. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou em dezembro que o governo de Jair Bolsonaro deseja conceder toda a rede da Infraero nos próximos 3 anos. Em seu discurso de posse, ele indicou qual será o caminho para que essa proposta possa sair do papel. Estamos criando lá uma diretoria de estruturação de projetos que vai ter a responsabilidade de colocar na praça uma série de ativos, né, e desenvolver bons projetos que sejam bancáveis, que sejam atrativos para a iniciativa privada. O nosso desafio já começa em março. Em março nós temos o leilão da Ferrovia Norte-Sul, a 5ª rodada de aeroportos, né, é o primeiro teste do nosso modelo Inglóculo, né, Rony? E assim que a gente tiver esse teste pelo mercado, a gente deve retomar as concessões dos aeroportos, ou seja, a gente faz a 5ª e já anuncia a 6ª. Desde 2012, o governo vem concedendo os aeroportos mais lucrativos da estatal. Já foram às mãos da iniciativa privada 10 no total. A Infraero acumula prejuízos. Em 2017, o rombo foi de 1,83 bilhão de reais, 44% a mais do que em 2016. Agora 10h20, vamos saber da previsão do tempo para esse final de semana. Quem tem as informações para a gente é a Heloísa Pereira. Diga, Heloísa. No primeiro fim de semana de 2019, tem avanço de frente fria pelo centro-sul do Brasil. Já na última quinta-feira, o sistema provocou muita instabilidade sobre o Rio Grande do Sul, deixando mais de 50 milímetros acumulados em diversas cidades do estado gaúcho. Para esta sexta-feira, a expectativa é de que, conforme o sistema avança entre a costa sul e parte do sudeste do Brasil, deixe instabilidades mais fortes desde o norte gaúcho até parte de São Paulo e também Mato Grosso do Sul. Nestas áreas não se descarta a chance para muitas descargas elétricas e até para queda de granizo. Já entre áreas do norte mineiro, interior baiano, parte do Tocantins e nordeste de Goiás, a previsão é de tempo mais firme, sol entre pouca nebulosidade. Durante a tarde desta sexta-feira, conforme a frente fria avança pelo centro-sul do Brasil, ela consegue amenizar o calorão da região sul. Inclusive, em áreas do estado gaúcho, onde esta semana as temperaturas se aproximaram dos 40 graus, as máximas ficam mais amenas. Em Porto Alegre, a temperatura fica em torno dos 26. Já na metade norte do Brasil, o calorão continua bastante elevado, com máxima de 35 graus em Palmas, 31 em Aracaju e também em Teresina. Na capital paulista e região metropolitana, os termômetros variam de 28 até pelo menos 31 graus e pode chover forte no fim do dia. Quem for fazer o trajeto entre a capital paulista e o litoral deve enfrentar temporais. E no sábado tem previsão de chuva bastante volumosa, especialmente em áreas litorâneas do estado de São Paulo, tanto que o volume de água previsto pode até passar dos 100
100 milímetros em alguns pontos. No decorrer do sábado, as temperaturas ainda seguem elevadas. Mínima de 23 na capital paulista, máxima de até 28 graus. Na região de São Bernardo do Campo, os termômetros variam de 23 até 29. Para o domingo, a expectativa é de que essa frente fria já se afaste para o alto mar. O tempo volta a abrir entre a capital paulista e região litorânea do estado de São Paulo e a temperatura volta a subir bastante. Então, a volta do feriadão para quem ficou aproveitando em áreas litorâneas deve ser marcada por tempo mais estável e bastante calor. Na segunda-feira, a previsão ainda é de tempo firme e temperaturas na casa dos 33 graus durante a tarde em São Paulo. Quer saber mais sobre a previsão do tempo em sua cidade e em todo o Brasil? Então acesse tempoagora.com.br. Heloísa Pereira, da Somar Meteorologia. Agora voltamos aos estúdios Jovem Pan. É com vocês. Aqui em São Paulo, os passageiros continuam se preparando o bolso. Vem aí mais um aumento nas passagens dos ônibus, metrô e da CPTM. Reportagem de Thiago Muniz. Bruno Covas confirma que vai reajustar a tarifa dos ônibus municipais antes do aumento do metrô e da CPTM. A Prefeitura de São Paulo já havia anunciado, ainda no fim de dezembro, que a passagem dos coletivos vai subir na próxima segunda-feira, dia 7 de janeiro. O valor da viagem vai de R$ 4,00 para R$ 4,30. O governo do estado definiu nesta quinta-feira que vai elevar as tarifas do metrô e da CPTM nos mesmos valores, só que a partir de 13 de janeiro. Com essa diferença de datas, o usuário do bilhete único vai experimentar 2 reajustes em uma semana. O prefeito de São Paulo afirma que do dia 7 ao dia 12, a tarifa de integração vai estar fixada em R$ 7,21. A partir do dia 13, com o aumento do transporte sobre trilhos, o valor passa a ser de R$ 7,48. Bruno Covas lembra que, se o passageiro puder, ele deve carregar o bilhete único o quanto antes. A Prefeitura vai manter a data do dia 7, a integração entre o dia 7 e o dia 13, em que você já tem o aumento da tarifa do município, mas não tem ainda do Estado, é de R$ 7,21, e a partir do dia 13, com os 2 reajustes, é de R$ 7,48. Como qualquer mudança, ele sempre pode recarregar até a data anterior para poder garantir a tarifa sem o reajuste. Em geral, Prefeitura e Estado anunciam os reajustes conjuntamente, justamente para evitar a diferença de cobrança na tarifa que vai acontecer neste ano. A gestão João Dória ainda não definiu como e quando vai aumentar as tarifas dos ônibus intermunicipais da EMTU. O governador de Roraima decreta estado de calamidade financeira. Reportagem de Vitor Moraes. O governador de Roraima, Antônio Denário, do PSL, decretou nesta quinta-feira estado de calamidade financeira na região. Ele cita como motivos as dívidas do estado, os atrasos salariais, o risco de colapso de serviços essenciais como saúde, educação e segurança e os impactos na migração venezuelana. Hoje nós temos um endividamento de mais de 6 bilhões de reais, enquanto que a receita total do estado anual é em torno de 3 bilhões 230 milhões, que foi o total arrecadado em 2018. Então a dívida é de mais de 2 orçamentos anual. E hoje, os valores que são obrigatórios são repassados para os poderes, são repassados para os municípios. É pagamento das dívidas contraídas em gestões anteriores. O decreto de calamidade cria o gabinete de crise, composto pela Casa Civil, os Ministérios da Fazenda, Planejamento, Administração, Procuradoria-Geral do Estado e o Centro de Gerenciamento de Emergência. A fim de equilibrar as contas públicas, o governador de Roraima, Antônio Denário, garantiu a realização de uma reforma administrativa, alterando preços de alguns produtos que estão abaixo do mercado. Nós vamos fazer uma reforma administrativa, uma reforma tributária e fazer um plano de recuperação fiscal do estado de Roraima. E pelo período de 180 dias, nós estamos impedidos de contrair novas dívidas, pagamento de diárias, horas extras e qualquer tipo de despesa que comprometa a folha de pagamento. Pelo menos 3 estados brasileiros já tinham publicado decretos de calamidade pública nas finanças nos últimos anos. Em 2016, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais. Sendo que no final de 2018, a Assembleia Legislativa do Rio aprovou a prorrogação do decreto até o final desse ano. Agora são 10h27, um rápido intervalo e na volta outras informações para você aqui no Jornal da Manhã, segunda edição. Até já.
News. Entenda. Jovem Pan Esportes. O que pode fazer um bandeirinha ou auxiliar da arbitragem? Óbvio que a função é ajudar e aconselhar o árbitro em alguns aspectos específicos da partida. Quando a bola sai de campo, o bandeirinha levanta a bandeira para sinalizar a necessidade de um lance, arremesso lateral ou escanteio. Quando a bola sai para fora do campo, o bandeirinha decide qual time tem direito de recolocá-la com um chute, tiro de meta ou escanteio. Mas é o árbitro que tem a palavra final, podendo derrubar a decisão do bandeirinha se necessário. E o impedimento? O bandeirinha levanta a sua bandeira quando vê um jogador em posição de impedimento. E esta é uma das suas tarefas mais difíceis. Ela, muitas vezes, envolve uma decisão em apenas uma fração de segundo numa situação potencialmente decisiva. Quando um técnico quer fazer uma substituição, informará o bandeirinha e ele comunica ao árbitro a mudança solicitada. Muita coisa acontece numa partida. O árbitro não consegue manter o olho em 22 jogadores. E o bandeirinha atua como um segundo par de olhos e deve indicar quando o incidente ocorre fora da visão do árbitro central. E o árbitro deve agir sob os conselhos do bandeirinha em incidentes que eles mesmos não viram. Melhor visualização. O bandeirinha está lá. Se o árbitro acredita que o bandeirinha tenha tido uma visão melhor de um incidente, ele irá consultá-lo para determinar a ação correta a seguir. E nos pênaltis? Você deve estar pensando, o cara está lá, está olhando. O bandeirinha tem duas funções importantes nos pênaltis e ambas envolvem olhar a linha do gol. Ele primeiro deve decidir se o goleiro se afastou da linha do gol antes do jogador chutar a bola. Isso é muito importante. Depois, ele deve decidir se a bola inteira passou pela linha do gol. Essa é uma missão também muito importante. Entendeu? Entenda. Jovem Pan Esportes. Ei você, tá com seu celular por perto? Sabia que a Jovem Pan tá apenas um toque de distância? O melhor do jornalismo e do entretenimento no Facebook, para você que quer ser o primeiro a saber de tudo. No Twitter, para quem tem sempre o que dizer. E no Instagram, para você que precisa de notícia rápida e, claro, bastidores. Siga as redes sociais da Pan, o melhor do jornalismo e do entretenimento, na palma da sua mão. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora são 10h31, estamos de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição. O novo presidente da Petrobras critica monopólios e defende menor intromissão do Estado na economia. Roberto Castelo Branco tomou posse nesta quinta-feira em cerimônia no Rio de Janeiro. Ele enfatizou que está alinhado com o pensamento liberal do ministro da Economia, Paulo Guedes, de quem é próximo e que o indicou à presidência da estatal. Citando a crise na Petrobras, Castelo Branco explicou por que é contra os monopólios em qualquer setor. Através de privilégios e monopólios, se transferiu renda do povo brasileiro para pequenos grupos de interesse. Privilégios e monopólios são inadmissíveis numa sociedade livre. Monopólios restringem a liberdade de escolha e impõem aos cidadãos tributação predatória e sem aprovação do parlamento. É hora de promover mudança transformacional para o benefício dos acionistas, cuja controlador é a sociedade brasileira. Não podemos esquecer isso. Para o novo presidente da Petrobras, a presença forte do Estado na economia causa pobreza e maiores oportunidades para distribuição de favores. Sobre a atual política de preços, Castelo Branco afirmou que ela será mantida. Os preços de combustíveis devem atender à paridade internacional, com um sonoro não aos subsídios e um sonoro não à tentativa de exercício de poder de monopólio.
A solidão na indústria do refino nos incomoda. Como amantes da competição, gostaríamos muito de ter outros players investindo em refinarias no Brasil e competindo com a Petrobras. Durante a cerimônia, o ministro de Minas e Energia afirmou que o governo vai direcionar ações para uma nova fase da indústria de óleo e gás. O almirante Bento Albuquerque Júnior garantiu que a política de preços da Petrobras não sofrerá interferência da equipe econômica. Não haverá interferência do governo nessa área. Não é saudável para as empresas nem para as pessoas. Mas precisamos sim de uma perfeita sintonia entre a justa remuneração para as empresas e os preços razoáveis para a sociedade. No entanto, o ministro de Minas e Energia destacou a necessidade de políticas públicas claras para a gestão de toda a cadeia produtiva. O almirante Bento Albuquerque Júnior enfatizou ainda o início de uma nova gestão na Petrobras. Falamos em crise, falamos em arrumação da casa, mas com firme convicção falo em superação da crise e de novos tempos para esse virtuoso setor. Temos a esperança de uma nova e próspera fase para a nossa Petrobras. Serão prioridades a gestão do portfólio, minimização dos custos de capital, busca por redução de custos, meritocracia e segurança do trabalho e meio ambiente. Em entrevista após a posse, o presidente Castelo Branco se esquivou de responder sobre privatizações de ativos da Petrobras, mas adiantou que já há estudos a respeito. E o presidente Jair Bolsonaro volta a defender a reforma da Previdência durante uma entrevista concedida ao SBT. Repórter Afonso Marangoni. O presidente Jair Bolsonaro, do PSL, defendeu nesta quinta-feira a necessidade da reforma da Previdência. Na entrevista concedida ao SBT, a primeira após assumir o Planalto, ele defendeu a idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Ao você botar num plano a reforma da Previdência, nós passamos dar um corte até o final de 2022. Essa aqui é uma ideia inicial. Aí seria aumentar para 62 os homens, 57 as mulheres, não de uma vez só, né? Um ano a partir da promulgação e outro ano a partir de 2022. Essa é a ideia. Bolsonaro disse que pretende aproveitar a proposta apresentada pelo governo Temer e que a boa reforma é a que passa na Câmara e no Senado e não necessariamente a pretendida por ele ou pela equipe econômica. O presidente argumentou que a reforma da Previdência interessa a todo o Brasil. Bolsonaro defendeu o fim da Justiça do Trabalho, dizendo que casos sobre este tema deveriam ser analisados pela Justiça Comum. Acho que qual país do mundo que tem? Tá? Tem que ter justiça comum, tem que ter a sucumbência. Quem entrou na justiça, perdeu, tem que pagar. Até um ano e meio atrás, no Brasil, era em torno de 4 milhões de ações trabalhistas por ano. Ninguém aguenta isso. Nós temos mais ações trabalhistas que o mundo todo junto. Então algo está errado. É o excesso de proteção. O presidente afirmou que não tem a intenção de acabar com o Bolsa Família, mas que trabalha para que as pessoas possam encontrar uma saída para não precisar mais do benefício. Nós queremos sim, uma saída. Para alguns não tem como ter saída, dada a idade, a situação de saúde, mas acredito que pelo menos metade dos que estão aí dá para você buscar uma saída para eles reinserirem no mercado de trabalho. Bolsonaro confirmou que pretende pagar o 13º do Bolsa Família e que o recurso viria do combate às fraudes no benefício. Na entrevista, o presidente garantiu que, com certeza, o decreto flexibilizando a posse de armas de fogo sai ainda no mês de janeiro. Ele também se mostrou disposto a flexibilizar porte de arma de fogo. Em relação aos Estados Unidos, Bolsonaro disse que a aproximação poderá ser, além de econômica, bélica. Ele disse que o Brasil não pretende ter um superpoder na América do Sul, mas que, no entender dele, o país deve ter a supremacia. E ainda sobre a entrevista concedida pelo presidente Bolsonaro, agora o comentário de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. O presidente Jair Bolsonaro deu ontem ao SBT uma entrevista desastrosa no que se refere à reforma da Previdência. Isso porque tratou do tema sem explicá-lo, portanto, de maneira vaga.
O pouco que falou a respeito sinalizou para uma reforma pouco ambiciosa, aproveitando aparentemente parte daquela apresentada já por Michel Temer, mas de maneira ainda mais diluída, mais fraca, ou seja, uma reforma que não enfrenta o problema, especialmente sobre a idade mínima, que avança pouco. Falou muito pouco, mas o que falou foi ruim, mensagem ruim. E agora? O que esperar dos próximos dias? Uma coisa precisa ficar clara: empurrar com a barriga é o pior caminho. O Congresso, isso é uma obviedade, jamais aprovará uma reforma mais ambiciosa do que a pedida pelo presidente. Se Jair Bolsonaro pede pouco, se apresenta pouco, se contenta com pouco, se quer jogar para a galera, empurra o problema com a barriga. Não foi para isso que se elegeu presidente da República. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan. Agora são 10h39, a gente continua no Rio de Janeiro agora para falar com o Rodrigo Viga, ao vivo com a gente. Bom dia, Viga. Fala, meu caro Brau, beleza, rapaz? O Imberbe. Eu vou pedir para você começar de novo, Viga, o seu som não tá chegando aqui, eu tô vendo aqui na tela que você já tá falando, mas eu não consegui te ouvir. Agora sim, 2, 3, agora... 4, ali, último 5. Agora sim, agora tá no ar, agora beleza. O Imberbe Brown. Você vê, é o verão, né? Agora já pronto pra estação nova, né? É bom tirar os pelos, né, rapaz? É bom, é. Tomar sol, né? Fazia tempo que a região não via sol. É verdade. Indubitavelmente. Rapaz, já tá um calorão danado aqui no Rio de Janeiro. O último termômetro político que eu dei uma olhada dava 35 graus. Sabe que ontem a gente bateu o recorde por aqui, né, Brown? Ah, é? Chegou a quanto? 41,2. Nossa, é coisa demais. Nem imagino que são 40 graus, viu? 41,2. Você pega a sensação térmica, vai a 45, 46. Um suadouro danado. Tem muita gente que está saindo de casa à noite porque não está aguentando ficar dentro de casa se não tem um ventilador, não tem um ar-condicionado. Ou ficando na rua, na praia. Sabia que as praias estão ficando lotadas à noite aqui no Rio de Janeiro, Brau? Oh, bacana, né? Para quem trabalha aí na região, quem tem quiosque, né? Vende uma cervejinha, vende uma água, né? Vende um lanche, né? Bacana. Tem muito turista realmente na cidade do Rio de Janeiro, mas os próprios moradores não estão suportando, né? Porque a gente acaba, de certa forma, esquecendo como é que é o verão. E quando ele chega a todo vapor, né, Brand? A gente até falava ontem, ao longo da nossa programação, que eu tive uma conversa com o diretor-geral do ONS, o Luiz Eduardo Barata, e disse que a partir da semana que vem chuva para o Sudeste. E chuvas que vão melhorar o nível dos reservatórios das hidroelétricas na região Sudeste e, consequentemente, garantir que em fevereiro teremos bandeira verde novamente na nossa conta de energia, o que é uma boa notícia, apesar desse calorão. Não há risco de abastecimento ou de desabastecimento, até porque o ONS vem trabalhando há algum tempo com uma espécie de contingência, de redundância, para não ter bode, para não ter problema. Agora, aqui está quente, está muito quente, um suadouro daquele. Para ouvintes internautas da Jovem Pan, já temos 2 policiais mortos no Rio de Janeiro neste ano de 2019. O VLT, tá ouvindo o barulhinho aí, Brown? Opa, o VLT vai passar aqui atrás de mim, ó. Olha lá ele. Ups. É o veículo leve sobre trilhos. Lá vai o VLT, tá vendo? Então, é um charme, né? Aqui para a região central do Rio de Janeiro, embora eu achasse que não havia necessidade. Uma obra de R$1,5 bilhão de reais, R$1,5 bilhão de reais, é apenas um charme, um mimo, porque tem tanta coisa funcionando mal, hospital, escola, vai o outro VLT passando no sentido contrário. Agora vai em direção ao aeroporto Santos Dumont. Tem uma sineta, tem uma sirene para chamar a atenção, porque é um veículo silencioso e como transitam muitas pessoas aqui na região central do Rio de Janeiro, inclusive turistas, se eu der um giro aqui, você vai ver aqui Biblioteca Nacional aqui no meu ombro. Se eu der um outro giro um pouco mais para lá, você vai ver ao fundo, ouvinte internauta da Jovem Pan, o Teatro Municipal. E se eu gerar um pouquinho mais para cá, vai ter a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. É um lugar especial, histórico e turístico do Rio de Janeiro. Por isso, a necessidade da sineta, da sirene. Se você for a Amsterdã, você não vai ter que lidar com a sirene, com a buzina ou coisa e tal. Mas a gente ainda é uma democracia em desenvolvimento e as pessoas ainda estão se habituando
a essa nova realidade, né, Brown? Então, voltando à vaca fria, não, né? A vaca quente, né, Brown? Porque com 35 graus é vaca quente, né? A vaca fria, né? Não dá nem pra descansar, tem que ter muita água pra vaca ficar fria, né? Eu diria que é vaca na brasa, né? Se bem que a gente come o boi, não come a vaca, não é isso? É, isso aí. Tem até aquele não vai prato matar vaca a matriz, atolada, né? mas não é vaca. Você não vai matar a matriz, né? Pelo amor de Deus. Da né? vaca só o leite, carne era do boi. Exatamente. Então, meu caro Brown, nós já temos 2 policiais mortos nesse ano de 2019, infelizmente. Agora, não por conta de violência, foi um desentendimento familiar. Um inspetor da Polícia Civil, no bairro do Grajaú, ele fez a mulher, a esposa e os próprios filhos de reféns, depois de uma briga dentro de casa, uma briga familiar. O BOP, que é o Batalhão de Operações Especiais, tropa de elite da Polícia Militar do Rio de Janeiro, foi acionado para as negociações, mas de repente 3 estampidos. E aí descobriu-se que ele tirou a própria vida, se suicidou no bairro do Grajaú, onde mora o governador Wilson Witzel. Deixa eu só fazer uma correção, uma autocorreção aqui. Eu falei que são 2 policiais mortos. Não, é o primeiro policial morto no ano de 2019, mas já são 2 policiais baleados. No caso, um baleado em uma confusão em Cabo Frio, na região dos Lagos, e agora esse que tirou a própria vida se suicidou após fazer a própria família como refém no bairro do Grajaú, na zona norte do Rio de Janeiro. Triste e lamentável desfecho, meu caro Brown. Que coisa, né? Vira o ano, mas essa é uma notícia velha que continua acompanhando a gente nessas mortes de policiais. Tomara que o governador Wilson Witzel ache um caminho, né? Porque é algo que preocupa muito e até vai assustando a própria corporação, né? A gente tem medo que isso se reflita no trabalho do policial, na vida particular dele, que ele não consiga viver, que afaste pessoas que eventualmente pensem em seguir essa carreira, né? É um problema muito sério isso. Ô Brown, tem questões psicológicas, da pressão também, né? Não é fácil ser policial no Rio de Janeiro ou qualquer lugar do mundo, mas o Rio de Janeiro é especialmente mais difícil. Ele está criando uma delegacia, uma unidade dentro da Polícia Civil do Rio de Janeiro para investigar a morte de policiais. No ano passado foram quase 130, tá, Brown? Agentes de segurança mortos aqui no Rio de Janeiro, 97 PMs. Aí muita gente fala assim, mas foi a menor morte de PMs ao longo dos últimos anos, mérito da intervenção federal, que melhorou a capacitação, a qualificação, ou escolheu melhor os seus policiais. Pode até ser verdade. Agora, você não pode ignorar o número absoluto. 97 policiais mortos é coisa pra dedéu. 97 PMs é coisa demais, né, meu caro Brown? É, muita coisa. E você estava falando da Câmara dos Vereadores do Rio que está aí atrás, e o filho do vereador, é o presidente da Câmara, né? Foi preso. Ele é filho do presidente. Ele ainda é presidente, né? Porque agora na virada do ano teve mudança. Ele foi reeleito. Uma sessão em pleno recesso. Isso tem cheiro de maracutaia, não tem, Brown? Em pleno recesso você fazia uma eleição, enfim, coisas da política carioca, fluminense e nacional. A gente está falando do Jorge Felipe, que foi reeleito presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro com a totalidade dos votos daqueles que estavam presentes, mais de 30 vereadores. Daqui a pouco tem uma outra sirene aí, já sabe que é o VLT que está passando. O filho dele, antes do Natal, foi acusado pela esposa dele, no caso, né, do filho do presidente da Câmara Municipal, de sofrer agressões, soco na cara, chute, pontapé, casos lamentáveis que felizmente começam a aparecer no Brasil. Por que eu digo felizmente? Não que eu seja favorável à agressão à mulher, pelo amor de Deus, pelo contrário. Mas daqui até outro tempo, as mulheres se sentiam intimidadas, envergonhadas ou temiam as consequências de uma denúncia. Agora, também com as redes sociais, né, elas estão fazendo certo, colocando a boca no trombone e mandando seus agressores para de trás das grades. O Fábio Felipe, que é filho do presidente da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, ele já tem um histórico, ele agrediu a esposa antes do Natal, ela apareceu nas redes sociais toda machucada, toda variada, infelizmente, meu caro Brown. E aí prestou queixa. Só que houve até um pedido de prisão inicialmente, que foi negado por uma juíza mulher. Me chamou muito a atenção, né? Uma mulher negar um pedido dessa natureza, ainda mais vendo as cenas de uma outra mulher sendo agredida. Mas aí disse que a vítima demorou muito a prestar queixa, que tinha outras prioridades no plantão judiciário, coisas também da justiça brasileira. Pois bem, nas últimas horas, esse pedido foi aceito e o filho do presidente da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, no caso estamos falando de Fábio Felipe, que é o filho do presidente da Câmara Municipal, Jorge Felipe, vai para a cadeia porque o pedido foi aceito. Aí você levanta a ficha do cidadão, a primeira esposa dele, ou outra esposa, a esposa anterior também, já tinha prestado 3 queixas
contra ele pelos mesmos motivos, meu caro Brown. A agressão contra a cônjuge. Assim não dá, assim não pode, né, Brown? É isso, que bom que a justiça foi feita nesse caso e a gente estimula sempre, né, que as mulheres denunciem mesmo. É louvável que isso esteja acontecendo, não que os casos aconteçam, né, mas que sejam denunciados. Isso é muito bom. Valeu, Vigar. Boa sexta aí. Tem mais alguma coisa? Vai lá, manda ver. Caso de bala perdida aqui no Rio de Janeiro, tá? Nas últimas horas, uma mulher ficou no meio do fogo cruzado entre traficantes rivais em Honório Gurgel, no subúrbio, na zona norte do Rio de Janeiro, foi atingida e morreu. Já são quase 15 casos de bala perdida no ano de 2019. Começou essa semana, não é isso, Brown? Mal começou. Já tem 15 casos de balas perdidas. E aí minhas contabilidades extraoficiais apontam que são 52 óbitos em 2018 por bala perdida no estado e mais de 200 ocorrências dessa natureza, meu caro Brown. Grande abraço, hein? Valeu, Vigar. Um abraço pra você. Bom final de semana, uma ótima sexta-feira. A gente vai se falando. Até a próxima. Valeu, Vigar. Valeu, garoto. A gente fala agora sobre a economia. As vendas de veículos cresceram 15% em 2018. Reportagem de Marcelo Matos. Olá, Matos. Olá, setor automotivo espera repetir crescimento de 2 dígitos nas vendas em 19, após alta de 14,6% no ano passado. A FenaBrava, a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, aponta que de janeiro a dezembro foram licenciados no país 2.560.000 unidades, um volume que superou as expectativas das montadoras. Resultado positivo também em dezembro, com 234 mil veículos, um aumento de 10% em relação a 2017. O segmento de caminhões reagiu, com alta de 46% nas vendas, com 76 mil pesados. Na semana que vem, a Anfávia divulga o balanço da produção de carros, comerciais leves, caminhões e ônibus, na casa de 3 milhões de veículos. Dados positivos, mas números de 2018 remetem ao mercado de 10 anos atrás no Brasil. Agora são 10h49, direto para Brasília. José Maria Trindade, já apostos por lá. Bom dia para você, Zé Maria. Perfeito, muito bom dia, Vitor. Bom dia a todos. Olha, Vitor, o governo está dividido quanto ao texto da reforma da Previdência. É aquela história do Bezerra da Silva, né? Vai votar, mas não vai apresentar agora. Ou seja, o governo decidiu que vai usar o texto base da reforma da Previdência, que foi apresentado pelo ex-presidente Michel Temer, né? É porque ele já está pronto para a votação no plenário da Câmara. O governo faria uma emenda e o projeto continuaria. Mas a oposição, o Partido dos Trabalhadores, o PDT, quer discutir melhor a reforma da Previdência e não aceita fazer uma emenda grande demais nesse projeto que está pronto para a votação no plenário da Câmara. Pelo que disse o presidente Jair Bolsonaro, a idade mínima seria esse alvo principal, né? 62 anos como idade mínima de aposentadoria para o homem e 57 anos como idade mínima de aposentadoria para mulher. Olha, Vitor, é este mesmo caminho, viu? A impressão que se tem, depois de fazer as contas, é de que a reforma da Previdência possível, neste momento, é a idade mínima e aí já será uma conquista imediata para o governo e o outro projeto de reforma da Previdência e tal seria para o futuro, né? Esta é a tendência, mas a equipe econômica quer apresentar um projeto de reforma da Previdência muito maior, mas há dificuldades evidentes de votação. Vitor, muito se fala aí no próximo Congresso Nacional, que toma posse no dia 1º de fevereiro. Mas veja bem, se você for analisar os novos, os eleitos, existem muitos sargento não sei o quê, coronel sei lá o quê, delegado não sei o quê, agente não sei o quê, são todos agentes e militares contrários à reforma da Previdência mais ampla, ou seja, contra a mudança na aposentadoria do setor público. É muito difícil vencer essas forças corporativas por aqui, viu? Pois é, né? E agora o presidente Bolsonaro ganhou um apoio importante, que é essa aliança do PSL com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e isso abre caminho não só para a reforma da Previdência, mas até para outros projetos também da equipe econômica, né, Zé? Abre sim. O presidente da Câmara, é dele a competência, uma competência exclusiva do presidente da Câmara de incluir projetos para votação em plenário, né? A dificuldade está nos votos, né, de conseguir os 308 votos necessários para se aprovar uma emenda à Constituição no plenário da Câmara dos Deputados. Mas, de qualquer forma, é um reforço. Foi uma proposta racional do PSL quando descobriu que não dava para elaborar ou fazer um nome à altura para ganhar
a presidência da Câmara, que o governo não poderia perder essa parada, seria a primeira grande derrota e inviabilizaria os 2 primeiros anos do governo Bolsonaro, se fosse derrotado nessa disputa pela presidência da Câmara, e poderia até inviabilizar futuramente o governo. Olha, o governo Bolsonaro, ele depende de reformas, de mudanças, e sabe que não tem uma base tradicional no Congresso, aquela do troca-troca, e a aposta é mesmo no apoio público e convencer a pressão e a opinião pública de que é preciso votar não só a reforma da Previdência, como privatizações e a modernização do Estado, né? A elite brasileira hoje é de servidores públicos, isso é insustentável. Ô Zé, como é que repercutiram por aí aquelas falas da ministra Damares Alves sobre menina veste azul, menino veste rosa? Aliás, o contrário, né? Menino veste azul e a menina veste rosa. Como é que foi a repercussão por aí? Nas redes sociais foi muita brincadeira, muita gente apoiando a ministra, do outro lado muita gente tirando sarro, ficando revoltada. Como é que foi a repercussão por aí? Foi considerada uma opinião grave, né? Porque a ministra, inicialmente ela teve uma defesa muito grande, porque estava se vindo de chacota com base em preconceitos religiosos, por ser uma pastora evangélica, né? Mas agora acabou esse capital aí e ela começa a extrapolar e demonstrar até uma falta de preparo mesmo para ocupar um cargo tão importante. Esse ministério dela lida com minorias e lida com situações muito sensíveis, né? E todo o governo, esse é um assunto muito bem discutido e muito tratado. E no momento em que ela tem que abrir esse diálogo, esse difícil diálogo com setores considerados ali bem próximos desses problemas da mulher, da raça, do gênero, ela vem com a declaração dessa depois da posse como ministra. Isso acabou provocando um grande debate nacional e internacional. Chegou a ser o assunto mais discutido na internet do mundo. Foi um assunto muito discutido, ela acabou se vindo de chacota, mas reconsiderou, disse que se trata aí de uma comparação, né? De uma figura de linguagem, uma metáfora, né? Que na verdade não é uma metáfora, não é uma figura de linguagem, mas ela se explicou, né? Mas não pode continuar se explicando. Afinal, ela é a ministra de uma área muito sensível no governo. E por falar em área sensível no governo, a informação, Vitor, de que a primeira-dama, Michele Bolsonaro, ela vai participar ativamente do governo. É um quebra de paradigma, desde a Ruth Cardoso, que fez um grande trabalho, né, no Comunidade Solidária, ela quer também participar dessa ação social do governo. E aí, a ideia inicial, na primeira conversa dela com o ministro Osmar Terra, da Cidadania, é tocar o projeto Criança Feliz. Esse foi um projeto iniciado no governo Michel Temer, até por iniciativa da primeira-dama Marcela Temer, que ela acabou não tomando a dianteira no projeto, mas o projeto continua e tem resultados, né? E ela está pensando seriamente em tocar esse projeto e entrar na área social do governo, e a indicação de que ela não ficará de braços cruzados. Tá certo. Valeu, Zé Maria. Bom dia para você, um ótimo final de semana. A gente vai se falando. Até mais. É isso, muito obrigado a todos, bom final de semana. E olha, Vitor, a semana que vem eu vou entrar num recesso e depois nós voltamos aí para continuar o governo. Fechado então, boas férias, Zé, aproveita bastante, até lá. Perfeito, obrigado, bom dia. Agora são 10h56, a gente segue girando a nossa reportagem, agora você, Matheus Meirelles. Com chegada de sonda ao lado oculto da Lua, a China atinge um novo patamar espacial. A nave não tripulada Chang'e 4 pousou nesta quinta-feira na região do satélite que não é visível da Terra. De acordo com a Administração Nacional Espacial da China, trata-se da primeira vez que um pouso do tipo é realizado. As imagens foram divulgadas pela televisão central da China. Para Marcos Vinícius de Freitas, professor visitante da Universidade de Relações Exteriores da China, a missão expõe ao mundo o crescimento tecnológico do país asiático. Há uma mudança muito relevante acontecendo naquele país. A China, que sempre foi considerado um grande produtor de quinquilharias, passa por este processo de mudança, em que ela pretende agregar maior valor aos produtos que ela vende. E ao colocar a sonda do outro lado da Lua, algo que os norte-americanos não conseguiram até hoje, ela mostra e evidencia para o mundo este salto qualitativo.
econômico. Salto qualitativo este que é necessário para que a China consiga mudar de patamar econômico. Marcos Vinícius de Freitas acredita que uma nova corrida espacial pode ser incitada, só que com uma China com mais recursos que a União Soviética, protagonista da disputa com os Estados Unidos no século passado. No início da semana, a sonda norte-americana New Horizons alcançou e analisou o Ultima Thule, o corpo celeste mais distante já estudado no sistema solar. Os Estados Unidos também foram os primeiros e até agora únicos a levar humanos para a Lua. O atual programa espacial chinês tem como objetivo também levar a longo prazo uma missão tripulada para o satélite natural da Terra. Agora 10h58, um rápido intervalo e na volta tem mais do Jornal da Manhã, segunda edição. Não saia daí. Jovem Pan News. Olá. Um importante trabalho com mais de 5.800 pacientes publicado no Journal of Clinical Oncology, uma das revistas mais importantes da área de oncologia, avaliou o papel de tratamentos contra o câncer de testículo, com potencial fator de risco para segundos tumores no futuro, considerando tratamentos com radioterapia e quimioterapia. O câncer de testículo, mesmo metastático, ou seja, mesmo muito avançado, é curável em mais de 95% das vezes, através de quimioterapia, em alguns casos, como por exemplo de seminomas, um câncer específico de testículo, também com radioterapia. Mas os pacientes podem estar em risco de efeitos secundários e tardios do tratamento. Esse estudo mostrou que ao longo de 25 anos, o número de pacientes que apresentaram um segundo tumor, ou seja, independente do tumor de testículo, foi de 10%, o que é muito maior considerando as chances da população geral que não foi exposta nem à químio e nem à radioterapia. Os tumores com maior incidência como efeito secundário dos tratamentos para o câncer de testículo foram os cânceres de pâncreas, intestino, estômago, bexiga e tireoide. A principal conclusão é que pacientes tratados com câncer de testículo, expostos à quimioterapia ou à radioterapia, estão em maior risco de segundos tumores e devem ser acompanhados de modo muito mais intenso pelos seus médicos, no intuito de descartar um segundo tumor no futuro, ou caso ele aconteça, de encontrá-lo numa forma ainda precoce, cujas chances de cura são muito altas. Nós somos o Instituto Vencer o Câncer. Estamos juntos com você nessa luta. Acesse o nosso site vencerocancer.org.br. Salve, salve! Estou aqui para lembrar você que das 18h30 às 20 horas, eu, Felipe Moura Brasil e meus compadres Augusto Nunes e José Maria Trindade colocamos os pingos nos is nos assuntos mais importantes do momento. Quer saber dos bastidores daqui de Brasília? A gente vai passar a limpo os principais assuntos do dia para que você fique permanentemente atualizado e bem informado. Uma figura bastante emblemática, proeminente na... Cheias dessas pérolas, Tem 9 mil mortes. Eles nunca cumprem o período total. Só pensa nos próprios interesses. Então chegou um governo aprisionado. De segunda a sexta, às 18h30, em toda a rede Jovem Pan e no canal do YouTube Os Pingos nos Is. E não esqueça de se inscrever lá. Você pode participar do Jornal da Manhã pelo Twitter. É fácil. Escreva na sua mensagem a hashtag Jornal da Manhã, sem espaço e sem acento. Assim, sua mensagem pode aparecer na transmissão por imagens e sua dúvida ou opinião lida pelos apresentadores da Jovem Pan. Corre lá, participe do Jornal da Manhã pelo Twitter. Esta é a Jovem Pan News. A rede da informação. Agora 11h01, de volta com o Jornal da Manhã, segunda edição, direto para o comentário de Rodrigo Constantino. Bom dia. Vários jornalistas criticaram a fala do ministro de Relações Exteriores, Ernesto Araújo, que usou grego, tupi, roqueiros e falou da ameaça do globalismo e do resgate da civilização ocidental. Erram o alvo, em minha opinião. Araújo merece críticas, mas não por esse conteúdo que chamaram de idiosincrático ou louco, e mais pela forma. Se a política não é para amadores, a geopolítica menos ainda. Não há espaço para sonhadores românticos nessa arena. O chanceler escolhido pode ter ideias certas, eu acho que tem, mas parece um tanto inexperiente e também atrapalhado.
Notícias de demissões sumárias geraram mal-estar no Itamaraty, isso não é bom. Limpar a casa de Rio Branco dos barbudinhos comunistas é uma nobre missão, sem dúvida, mas é preciso fazer isso com calma e cuidado, e no trato com outras nações é necessário redobrar o cuidado. Desconvidar Maduro e o representante da ditadura cubana para a posse de Bolsonaro, tudo bem, tem um elevado valor simbólico e um baixo custo comercial. Mas o ministro terá de controlar o desejo de mitar a cada fala ou medida. Caso contrário, o Brasil sairá perdendo. Liderar nossa política externa não é pregar para convertidos nas redes sociais. Os aplausos dos direitistas mais ideológicos não compensam eventuais perdas comerciais. Enfrentar a China, por exemplo, é uma tarefa bastante complicada já para um Trump. Imagina para o Brasil. Henry Kissinger sabia de algumas coisas sobre o assunto e daí o seu Realpolitik. Mas isso é visto como coisa de canalha ou covarde pelos tais jacobinos de direita, que declararam guerra santa e novas cruzadas, muitas vezes por trás aí do computador, sem sair da casa do pai ou da mãe. Diplomacia é um jogo muito difícil, mais até do que lidar com o Congresso Nacional. Para o Brasil se enrolar e queimar o filme com um chanceler muito afobado, não custa. Nesse caso, poderíamos nos transformar em pária internacional. Elogios pelo Twitter do presidente americano e declarações de amor do primeiro-ministro israelense são música para os meus ouvidos e chego a me emocionar, confesso, com essas mudanças. Mas, no final do dia, o setor agropecuário, locomotiva do nosso PIB, precisa continuar vendendo para o mundo todo. Caso contrário, nossa balança comercial despenca e, junto dela, o nosso crescimento. Diplomacia pragmática não é discussão ideológica. Espero que a tentação de imitar seja superada pelo foco nos reais interesses nacionais. Estes demandam maior pragmatismo, engolir certos sapos vermelhos, tolerar alguns regimes nefastos, etc. Sei como isso tudo soa asqueroso até para os jacobinos de direita. Mas não se esqueçam, até Trump, do jeito que é, comandando a nação mais poderosa do planeta, precisou falar manso com certos parceiros, eventualmente. E mesmo quando ocorreu um assassinato cruel, digno de um filme de 007, de um jornalista com visto de permanência americano, dentro de uma embaixada saudita na Turquia, tudo que Trump fez foi engrossar um pouco o tom de voz e vida que segue. A diplomacia definitivamente não é atividade para jovens românticos ou amadores. Agora são 11h05 e um resumo para você das principais notícias desta sexta-feira. É hora do nosso Top 10. Reforma da Previdência. Presidente Jair Bolsonaro propõe idade mínima de 62 anos para homens e 57 para mulheres. Damares Alves, ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos, diz que não se arrepende de frase polêmica e que nenhum direito adquirido será retirado. Supervisão. Medida provisória assinada por Bolsonaro prevê monitoramento de ONGs pela Secretaria de Governo. Terror no Ceará. Sem tropas federais, cidades da Grande Fortaleza registram segunda noite seguida de ataques. Aumento do IOF. Presidente Jair Bolsonaro avalia elevar imposto sobre operações financeiras para compensar subsídios às regiões Norte e Nordeste. FUVEST 2019. Segunda fase da prova começa neste domingo para 35.371 candidatos em todo o país. Problemas de transporte no Rio. Incêndio em terreno baldio interrompe a circulação de ônibus em pelo menos 16 estações do BRT na zona oeste da cidade. Desvalorização de imóveis. Preço médio dos imóveis residenciais registra queda de 0,21% em 2018, de acordo com o índice FIPZAP. Aliança Militar.
presidente Jair Bolsonaro afirma que estuda discutir no futuro a instalação de base militar dos Estados Unidos no Brasil. Sem fundos para muro, Câmara dos Estados Unidos aprova medidas para desbloquear o orçamento federal que paralisa o governo, mas não prevê a construção de muro. E nesta sexta-feira, o governador de São Paulo, João Dória, veio aos estúdios da Jovem Pan, participou do Jornal da Manhã. A gente conversa um pouco mais com ele a partir de agora. Governador, mais uma vez, obrigado pela visita. O prazer é sempre meu estar aqui com vocês e agora também com os internautas que acompanham a Jovem Pan online. Bom, governador, durante a entrevista o senhor falou sobre tratar bandidos de alta periculosidade como terroristas. Explica melhor essa proposta. Na verdade, a proposta é do governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, que é juiz. Ele apresentou essa proposta no Fórum de Governadores, que nós organizamos em Brasília no último mês de dezembro, e eu apoiei para que a lei, e aí exige evidentemente que o Congresso Nacional faça um novo projeto de lei qualificando e classificando os traficantes como terroristas, e aí as penas serão muito mais duras e com isolamento completo em presídio federal. Sou inteiramente a favor de penas mais duras aos traficantes, pequenos, médios e grandes, sejam de facção criminosa ou não, em qualquer parte do país. Em relação ao transporte, governador, agora haverá o reajuste, a passagem do metrô e da CPTM passa de R$ 4,00 para R$ 4,30 e muita gente falou que foi um aumento acima da inflação. Existe alguma justificativa para isso, alguma explicação para esse aumento que foi superior à inflação de fato? Não foi. O IGPM foi exatamente 7,5% e é exatamente essa correção que foi aplicada pelo prefeito Bruno Covas, onde o valor da tarifa de 4 foi para 4,30, portanto apenas a atualização monetária no período, e nós seguimos a mesma orientação dada pelo prefeito Bruno Covas, considerando que inclusive o maior volume de transporte, são quase 8 milhões de pessoas por dia que utilizam transporte público na região metropolitana de São Paulo, tem o comando efetivamente da prefeitura da capital. E a partir do dia 13 nós já teremos a mesma tarifa de 4,30 e na MTU, me parece que no dia 17 tem um prazo legal para isso, eu não estou enganado, a partir do dia 17 também a prática nos ônibus intermunicipais também teremos para 4,30. Até uma boa oportunidade para você que está nos ouvindo, nos acompanhando pela Jovem Pan nas ondas do rádio ou através da internet, você pode comprar antecipadamente, garantindo assim a tarifa ainda não atualizada para efeito do seu uso. Isso é permitido, portanto, se você tiver condições, faça isso. E houve alguma divergência com a gestão anterior do Márcio França, que deveria ter feito esse anúncio anteriormente ou não? Não, faltou a coragem para o ex-governador Márcio França fazer aquilo que deveria ter feito. Se tivesse feito, já teríamos igualmente a tarifa no plano municipal. Ela começa agora no próximo dia 7, segunda-feira. Já teríamos também a mesma decisão compartilhada a nível dos metroviários, a nível do metrô e dos trens da CPTM. Faltou a coragem. É uma medida que a política, a velha política, estabelece essa conduta ruim. Mas como eu não quero falar do passado, a decisão já está tomada e será praticada já a partir do próximo dia 13 de janeiro. Perfeito. Esse é o governador de São Paulo, João Dória, que visitou os estúdios da Jovem Pan nesta sexta, participou com a gente do Jornal da Manhã. Mais uma vez, governador, obrigado pela visita, bom trabalho, um ótimo ano. Muito obrigado, sempre às ordens, gosto muito da Jovem Pan, gosto muito também do trabalho que vocês realizam online para aqueles que podem acompanhar pelos seus computadores ou pelos seus celulares. Me dá a oportunidade também de desejar a todos aqui da Jovem Pan um feliz 2019 e a você que nos acompanha neste momento também, feliz 2019. Esse será o ano da esperança. De volta aqui ao Estúdio de Vidros, Partido dos Trabalhadores descartou apoio a Rodrigo Maia na disputa pela presidência da Câmara. Repórter Vitória Abel. Após o PSL declarar apoio à reeleição de Rodrigo Maia para a presidência da Câmara dos Deputados, o Partido dos Trabalhadores descartou a possibilidade de estar ao lado do parlamentar do Democratas. Segundo deputados do PT, o partido também não vê nenhum representante próprio para ser lançado como candidato. Nesse cenário, os petistas não descartam apoio ao candidato do PSOL, Marcelo Freixo. E, assim como outras legendas da oposição, o avaliam como um bom nome. Nessa quinta-feira, Freixo foi lançado como candidato da sigla pessoalista e também como uma opção para reunir o apoio da esquerda.
A aproximação do PSL a Rodrigo Maia deixou a oposição confusa. No entanto, na avaliação do professor Roberto Condo, especialista em comunicação da Universidade Presbiteriana Mackenzie, o apoio do PSL a Maia não deveria ser uma surpresa. Se você for observar o PSL e o posicionamento do Democratas dentro do governo do Jair Bolsonaro, você observa que vai desde o Onyx Lorenzoni e alguns outros elementos democratas que fazem parte do composto de gestão desse novo corpo, desse novo grupo político. Outro candidato que se lançou em oposição a Maia foi João Henrique Caldas, do PSB. Sua candidatura, no entanto, é independente do partido. O MDB também já tem outros 2 pré-candidatos, os deputados Alceu Moreira e Fábio Ramalho. Os partidos PRB e PSD já declararam apoio oficial a Rodrigo Maia. Também são esperados apoios do PR e PTB. Outro partido que será base de Maia é o PSDB. Para o líder do partido na Câmara, deputado Nilson Leitão, o apoio a Maia será um movimento natural. E o presidente Jair Bolsonaro recebe a visita do diretor da Organização Mundial do Comércio. Reportagem de Luciana Verdolim. Olha, o diretor-geral da Organização Mundial do Comércio, Roberto Azevedo, depois de encontro com o presidente Jair Bolsonaro, reafirmou o discurso, inclusive, de chefes de Estado que estiveram aqui em Brasília durante a posse. Ele disse que não acredita que a intenção do presidente de privilegiar as relações bilaterais vai prejudicar as relações comerciais brasileiras. Eu acho que não está na cabeça do presidente nem da equipe. Eu acho que eles deixaram muito claro que a ideia é usar os mecanismos internacionais, a própria OMC, de uma maneira que evidentemente sirva aos interesses brasileiros. Eu tenho dito com grande frequência que o caminho bilateral é importantíssimo, ele tem que ser trilhado, ele é mais rápido. Segundo o diretor da OMC, o sistema multilateral, ele complementa esse lado que precisa sim ser explorado. Roberto Azevedo afirmou ainda que o Brasil precisa sim testar e tentar ampliar os seus mercados e que isso não tem nenhum problema. Ele minimizou também as possíveis repercussões negativas para o Brasil da mudança já praticamente definida da Embaixada Brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. Segundo ele, é muito cedo para afirmar que isso vai prejudicar as exportações brasileiras e que dizer isso nesse momento aí seria entrar no campo das especulações. De Brasília, Luciana Verdolim. E as ações da Apple despencam na bolsa norte-americana nos primeiros dias do ano. Repórter Carlos Aros. 2019 não começou de forma auspiciosa para a Apple. Após informar ao mercado na quarta-feira à noite a redução da previsão de receita do último trimestre, as ações da empresa sofreram queda de mais de 10% na bolsa norte-americana nesta quinta-feira. A receita prevista para o período caiu de 93 bilhões de dólares para 84 bilhões de dólares. Foi a primeira vez que a Apple emitiu um alerta deste tipo. Os argumentos apresentados pelo CEO da companhia envolvem dificuldades para conseguir operar no mercado asiático. É um fato. A disputa comercial entre Estados Unidos e China aumentou a pressão contra as empresas americanas e há um movimento de forte investida de empresas asiáticas como Huawei e Xiaomi. Mas há outros 2 pontos que precisam ser levados em conta. O aumento do preço dos iPhones sem a contrapartida óbvia esperada, a inovação e novidades para os usuários. E também o aumento do intervalo para a troca de smartphones. Hoje, em média, as pessoas ficam de 2 a 3 anos com um aparelho. Não há mais a troca anual, como se fazia há alguns anos. Como previsto, uma mudança importante ocorreu no mercado de smartphones. O protagonismo agora está nas mãos dos mercados emergentes, principalmente no mercado asiático, onde a Apple tem desempenho bem abaixo do esperado. Os próximos dias vão ajudar a entender a estratégia da companhia para demonstrar reação. Uma coisa é clara, só o marketing não sustenta a história da empresa. É preciso inovar. Amazon e Huawei estão em ritmo acelerado, pressionando a empresa criada por Steve Jobs.
Pesquisa Datafolha aponta que 49% dos brasileiros acham que a situação da saúde deve piorar após a saída dos cubanos do Mais Médicos. Outros 38% têm opinião oposta, enquanto 8% avaliam que nada vai mudar e 5% não sabem. A pesquisa foi feita com pouco mais de 2.000 pessoas em 130 municípios em dezembro, um mês após o governo cubano anunciar o retorno de 8.500 profissionais. Moradores do Nordeste e do Sudeste são os mais pessimistas em relação à piora da saúde sem os profissionais estrangeiros. Servidores comissionados dos antigos Ministérios da Fazenda, do Planejamento e da Indústria são exonerados. O governo Jair Bolsonaro, as pastas foram extintas e reagrupadas sob o comando do Ministério da Economia. De acordo com o decreto assinado pelo presidente nesta quinta-feira, a medida provisória entra em vigor em 30 de janeiro, tempo para que os novos ocupantes sejam escolhidos. Cálculos da equipe econômica apontam que há cerca de 3.100 demissões devem proporcionar uma redução de despesas de 30 milhões de reais por ano. E madeireiros invadem a terra indígena Arara, no sul do Pará. A área fica entre as cidades de Uruará e Medicilândia, vizinhas a Altamira, onde está sendo construída a hidrelétrica de Belo Monte. Segundo a FUNAI, que acompanha a situação, mas não confirma a possibilidade de confronto, a terra indígena foi invadida no último dia 30. Nos últimos anos, a região tem sido alvo constante de invasões por madeireiros e grileiros por conta do grande volume de madeiras nobres que ainda possui. E a segunda fase da FUVEST começa nesse domingo para 35.371 candidatos em todo o país. Repórter Natasha Mazaro. A segunda fase da FUVEST será aplicada nos dias 6 e 7 de janeiro. No domingo, os candidatos farão a prova de português e a redação. Já na segunda-feira, eles deverão responder a 12 perguntas das disciplinas relacionadas às áreas escolhidas. Para algumas carreiras, a prova de habilidades específicas de caráter eliminatório e classificatório. Diferente das edições anteriores, a segunda fase será aplicada em 2 dias. Ao todo, os candidatos terão 4 horas para resolver as provas. Mais de 35 mil postulantes foram convocados para a próxima etapa do vestibular, que seleciona alunos para a USP. Para ter um bom desempenho, o coordenador do ângulo, Daniel Perry, dá algumas dicas. Leia o enunciado das questões com bastante concentração. Se necessário, releia, identifique a fonte, analise com cuidado a imagem, a tabela, o gráfico, se houver. Segundo lugar, é importante ficar atento ao foco das questões. Qual é o comando das perguntas? É para citar? É para explicar? É para relacionar? É para analisar? Você tem que responder o que está sendo perguntado. Isso é essencial. Daniel Perry ainda aconselha os candidatos a fazer os itens mais fáceis primeiro e aproveitar até o último minuto da prova. Tanto no domingo quanto na segunda-feira, os portões serão abertos ao 12:30 e a aplicação das provas a partir da 1h da tarde. O resultado final da FUVEST está previsto para ser divulgado no dia 24 de janeiro. A Prefeitura de São Paulo amplia a área de atuação no Brás contra o comércio irregular. Repórter Thiago Muniz. A Prefeitura de São Paulo amplia a área de operação contra o comércio irregular no Largo da Concórdia e promete não enfraquecer a fiscalização. A administração municipal diz que, ao longo de um mês de atuação, as equipes passaram a agir numa área que foi de 22.000 para 96 mil metros quadrados. Nesse período, foram apreendidas 40 toneladas de mercadoria ilegal e 5 depósitos irregulares foram estourados. O prefeito de São Paulo destacou que as ações vão continuar evoluindo de maneira gradual, paulatina. Bruno Covas diz que essa é a garantia de que as ações integradas não vão perder força ao longo dos próximos meses. Com o aprendizado é que nós vamos ampliando aos poucos para ampliar a gente permanecer, não ter nenhum retrocesso, não ter nenhuma possibilidade de retroceder nessa retomada. Exatamente por isso nós estamos fazendo aos poucos, para que a gente vai aprendendo e aí a gente vai garantindo que não vai ter nenhum retrocesso no futuro. A Prefeitura afirma ainda que em toda a região foram mapeados mais de 3.000 ambulantes, a maioria deles sem termos de permissão de uso. A Operação Comércio Ilegal abrange o quadrilátero que fica entre o Largo da Concórdia e a Avenida Rangel Pestana, além das ruas Miller, Oriente, Barão de Ladário e da Juta.
E sobre o futuro dos pilotos que não fizeram boas pontuações em 2018 na Fórmula 1, vamos agora às informações do nosso Alex Rufo. Você, Alex. Com performances pífias na Fórmula 1 em equipes pouco competitivas em 2018, alguns pilotos ficaram a ver navios em 2019 com apenas 12 pontos no campeonato. A Renault, por conta disso, acabou dispensando Stoffel Vandoorne e acredita na experiência de Daniel Ricciardo para reforçar o time francês. Marcus Ericsson foi dispensado pela Sauber e a quebrada Williams, que viu mares muito revoltos no ano passado, mandou de volta lá para casa, no Mar Báltico, o russo Sergei Sirotkin, com apenas 1 ponto na bagagem. Brandon Hartley deu a volta ao mundo para chegar na Nova Zelândia, depois de viver uma turbulência passagem pela Toro Rosso. Alonso se despediu da Fórmula 1. Esteban Ocon fez valer os 49 pontos conquistados na Force India para pelo menos garantir a sua permanência na categoria como piloto reserva da Mercedes. Agora, com mar de almirante e vento em popa, a Mercedes mantém no seu estaleiro campeão Valtteri Bottas ao lado do pentacampeão mundial Lewis Hamilton. O alemão Sebastian Vettel inicia o ano compartilhando o box da Ferrari com o piloto monegasco Charles Leclerc. E a ponte de comando da equipe de Maranello segue com Maurício Arrivabene lá no comando, no leme da equipe. A Red Bull começa o ano com um novo desafio: trabalhar o equilíbrio e estabilidade do seu excelente projeto aerodinâmico com a chegada do novo motor Honda para manter Max Verstappen super motivado depois da excelente temporada na equipe de Christian Horner. E para finalizar, o campeão mundial de Fórmula 1 de 2008, o finlandês Kimi Raikkonen, terá ao seu lado o estreante piloto italiano Antonio Giovinazzi na Sauber. Todas essas naves vão para a pista pela primeira vez nesse ano, daqui a pouco para os testes da pré-temporada da Fórmula 1 em Barcelona. Serão 2 testes de 4 dias, sendo o primeiro de 18 a 21 de fevereiro e o segundo de 26 de fevereiro até 1º de março, e depois é para valer, quando começa a temporada no dia 17 de março em Melbourne, na Austrália, no circuito de Albert Park. Alex Rufo para o Jornal da Manhã. O Onyx Lorenzoni diz que houve movimentação incomum de recursos no final da gestão Michel Temer. Nesta quinta-feira, o ministro da Casa Civil afirmou que o presidente Jair Bolsonaro determinou uma revisão nas contas de todas as pastas. Onyx disse que causou estranheza o alto volume de recursos movimentados, sobretudo nos últimos 15 dias do ano passado. Na próxima terça-feira, os ministros deverão apresentar relatórios sobre o destino desses valores e as primeiras propostas de cada área. A Força Nacional só será enviada ao Ceará em caso de piora da situação da segurança no estado. Nos últimos dias, houve motim em cadeia e criminosos explodiram bomba em viaduto, incendiaram um ônibus, viaturas oficiais e uma van de transporte alternativo. Após a onda de ataques na Grande Fortaleza, o governo cearense pediu apoio extra ao ministro da Justiça e Segurança Pública. Sérgio Moro negou o envio imediato da Força Nacional, mas ordenou que as polícias federal e rodoviária federal adotem medidas para ajudar o estado a conter a violência. O presidente Jair Bolsonaro diz que nenhum indivíduo será excluído das diretrizes de direitos humanos no governo dele. Nesta quinta-feira, pelo Twitter, escreveu que muitos brasileiros eram usados como massa de manobra, tornando-se objeto de fonte de renda para políticos. Mas, segundo ele, essas pessoas serão retiradas da escravidão política. Bolsonaro citou que as Secretarias Nacional da Família, de Proteção Global e o Conselho Nacional de Combate à Discriminação ficarão responsáveis por esse papel. E o ministro de Minas e Energia afirma que o governo precisa de pelo menos 100 dias para definir mega leilão. Repórter Rodrigo Viga. Presente à cerimônia de posse do novo presidente da Petrobras, o novo ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque Júnior, afirmou que o governo de Bolsonaro precisa de 100 dias para definir detalhes sobre o mega leilão do excedente da seção onerosa, algo que o governo Temer tentou viabilizar, mas não conseguiu. O mega leilão pode render aos cofres da União algo em torno de 100 bilhões de reais. Ao longo desse período de 100 dias, o governo pretende definir o ressarcimento da Petrobras no contrato da seção onerosa, algo que vem se arrastando ao longo dos últimos anos, e de que forma a petroleira vai ser remunerada. Bento Albuquerque Júnior, novo ministro de Minas e Energia, afirmou também que no governo de Bolsonaro não haverá um novo programa de subsídio, de subvenção ao diesel. Ele foi adotado
em meio à greve dos caminhoneiros em maio do ano passado que paralisou o país. Bento Albuquerque Júnior afirmou que não teme uma nova mobilização, uma nova greve de caminhoneiros por conta desta decisão. Não, nós não temos medo de mobilização. Nós temos que atender às necessidades da sociedade e de todas as corporações, sejam elas caminhoneiros, sejam elas empresários do transporte ou de escoamento da safra. O novo presidente da Petrobras, Roberto Castelo Branco, afirmou na sua posse, nesta quinta-feira, aqui na sede da empresa, no centro do Rio de Janeiro, que vai focar a sua gestão no aumento da produção de petróleo e gás e também na redução do endividamento. No auge da crise da Lava Jato, a Petrobras chegou a ter um endividamento de quase R$500 bilhão. Agora continua elevado, mais de 300 bilhões, acima da média da indústria petrolífera internacional. Castelo Branco afirmou que parcerias serão buscadas e bem-vindas e condenou monopolismo da empresa em determinadas áreas e segmentos. Segundo ele, isso é inadmissível em um mercado que precisa ser livre e competitivo. Sobre a política de preços dos derivados de petróleo, Roberto Castelo Branco disse que ela não será alterada e manterá a paridade de preço. Ou seja, se o petróleo subir ou baixar no mercado internacional, isso vai ser internalizado aos consumidores brasileiros. E a gente encerra por aqui o Jornal da Manhã, segunda edição, agradecendo muito a você pela sua companhia, pelo carinho da sua audiência. Não saia daí, na sequência aqui no nosso canal começa a transmissão do Ligado na Cidade e você que nos acompanhou pela rede Jovem Pan News fica com a sua programação. Uma ótima sexta-feira, aproveite bastante o final de semana, a gente se encontra, até mais.